Boa tarde ou boa noite. Oi, meus queridos conterráqueos que estão esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu estou. Eu venho aqui no momento gravar aqui rapidamente sobre um vídeo que eu vi, né, de um irmão que está pregando ali na igreja, na CCB, dizendo, né, deve ser um ancião, né, e dizendo assim que a graça de Deus não é a congregação, não é a CCB, mas que a graça está dentro da CCB. E quer para os irmãos tratar bem as pessoas que estavam em outras denominações, né, as pessoas que estavam frequentavam outras igrejas, porque aquelas pessoas também tinham Jesus. E eu achei aquilo uma hipocrisia muito grande, sabe? Porque não é isso que eles pregam, na verdade, não é isso que eles relatam. E falar que a graça está lá dentro, parece que eles não conseguem saber o que é a graça, né? Eles não entendem, eles não conseguem entender o que é a graça. Eles não aprendeu e não vai aprender. E aí eu fui e comentei lá nos comentários, comentei. Nossa, CCB e suas heresias. Aí choveu de comentários, né, das pessoas que são os CCBanos, né, e das CCBanas me maltratando e assim, eu não atingi pessoa de ninguém, eu só falei da instituição, né, de como que tem tanta hipocrisia desse jeito, né, de como tem tanta heresia, tanta mentira, porque a graça não está ali dentro, a graça como favor merecido, ela é para todo humano. Quando Cristo ficou de pendurado lá no duro madeiro da cruz, ele não pensou nunca em enfiar a sua bondade, a sua misericórdia dentro de quatro paredes, que hoje nós chamamos de igreja, né, porque na época do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, nem essa coisa de igreja não existia. Existia o templo, né, o segundo templo que tinha sido construído e que depois também foi derrubado, né, que era o templo onde que se fazia os sacrifícios, os holocaustos a Deus pelos pecados dos homens, aonde que liam o Velho Testamento, as leis de Moisés, né? Então, existia isso, mas uma igreja na época de Cristo não existia. Então, quando a graça nos é enviada e Cristo morre ali na cruz por nós, até Deus afasta dele, né? Que ele diz assim, Deus, por que me desamparaste? Foi um momento que ele ficou sozinho para receber o pecado da humanidade. Desde quando foi fundado o mundo, a primeira criatura, porque filho de Deus não, a primeira criatura de Deus, o ser humano, até o último que vai passar por esta terra. Então não é para esse, não é para aquele, não é para igreja nenhuma. Isso aí a igreja de Cristo, ela é comparada com uma noiva, como uma mulher. Ela é comparada para a gente poder entender, Mas essa igreja dele vai ser formatada por várias almas, vai ser preenchida por várias almas. E aí essas almas viveram então, num tempo passado e vive num tempo presente e viverá num tempo futuro até a sua volta maravilhosa, qual eu digo. Aí nós como terráqueos, nós como participantes deste mundo terrível, né? Difícil, onde que temos que combater a fé, combater o bom combate. A fé e o bom combate é o verdadeiro evangelho de Deus. Não é você mistificar, ficar com misticismo, ficar com tabu, né? Ficar assim, ai, porque isso aqui na igreja é importante, né? Ai, tipo assim, né? Ali você vê então as mulheres com os véus, né? Inclusive, era propaganda para uma irmã que vende véu, né? O vídeo era de uma loja de véu da CCB. Então, ela que colocou esse vídeo, então mostrando, né, as pessoas, as irmãs ali com o véu, aquele fundo do hino do Cidadão dos Céus, né, que é o mesmo fundo do filme do Titanic, né, o Cidadão dos Céus é uma melodia que também foi tocada em violino ali
ali no fundo do filme do Titanic, mas não, mas ele também pertence à CCB, você sabe como é que é, né? Tudo pertence a eles, tudo é deles. Então é aquela criança birrenta, sabe? Que tudo é dele, tudo é dele, não pode compartilhar com as outras pessoas. Inclusive, quando eu fui para minha primeira sessão de psicanálise, e as primeiras sessões que eu fiz, eu estava na congregação, óbvio, né? Aí eu tinha 34 anos e o psicólogo falou assim para mim assim, nossa, mas você fala tanto que Deus é seu, né? Tipo assim, o seu Deus, Deus é seu. Ele achou tão estranho aquilo. Aí eu peguei e falei, gente, mas é mesmo, né? Ele ia em outra igreja, né? Ele ia em outra igreja. Até fiquei sabendo que ele ia com a mulher dele, né? Em outra igreja. E aí ele, nossa, mas você fala tanto assim, meu Deus, porque Deus, o meu Deus, sim, sabe, ele achou super estranho aquilo, então ele já jogou aquele ponto para que eu trabalhasse no interior e entender que Deus não era meu, que Deus na verdade dele, assim, Deus não pertence a ninguém, você que pertence a ele, né? Então, você que pertence a ele, porque ele que te adota como filho dele por Jesus Cristo. Então, nós somos filhos adotados, né? Isso está no Evangelho, está nas cartas, nas epístolas, né? Dos apóstolos. Então, nós somos adotados por ele. E Jesus Cristo falou assim, eis aí, aquele que cumpre a minha vontade é o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, é a minha família, né? Aquele que... Qual que é a vontade do Senhor Jesus? É que você fale do Evangelho, é que você fale da sua crucificação, da sua morte. Então, é sobre isso o assunto, é sobre isso o assunto. Então, quando eu comentei, aí do último comentário que fizeram, foram vários que fizeram em cima do meu comentário. Aí eu falei, gente, mas eu não posso estar comentando porque eu estou dando palco para doido, sabe? Porque aí eu faço promover mais a loja da irmã, para ela vender mais véus, porque aí fica assim, todo mundo vai vendo, porque o Instagram vai mandando mais o vídeo, porque tem comentário, né? Tem mais curtido, tem mais comentário. É claro que ela vai ser melhor para ela. Eu falei, e ela não tá nem preocupada com isso. Ela não tá nem preocupada nem um pouquinho, porque ela só sabe jogar versinhos pequenos e falar assim, o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 aos Coríntios, capítulo 11, que é para a mulher usar véu quando estiver orando, profetizando dentro da igreja. E com isso ela vai vendendo véu, vendendo véu, vendendo véu. Então eu falei, gente, por que eu vou comentar? Aí quando eu vi o último comentário, gente, já fazia dias, já tinha passado dias, já tinha até esquecido isso. Eu falei assim, gente, mas olha aqui, veio um comentário que me entrou assim dentro de mim, sabe? Sabe quando você quer ficar magoado? Eu quis ficar magoada, mas como eu sou uma pessoa assim, que eu levo pancada e falo assim, não, você mereceu essa pancada que você levou. Se você coloca um comentário, outro comentário vai vir, né? Então, se você bate, volta em você, isso aí vai voltar. Agora, se é bom, se é ruim, problema, não tem a ver. Então, o que aconteceu? A menina que vê a irmãzinha, não sei, pela foto é uma pessoa jovem, eu não sei quem é aquela pessoa, ela veio e colocou assim, qual o pecado que você cometeu, ou qual fofoca que você fez, que você saiu da congregação? Porque só pecadores saem da congregação. Alguma coisa você fez. Eu falei, gente, mas o quê? Eu já tinha passado dias, né? Eu olhei e falei, o quê? Aí me deu vontade de falar um monte, de escrever um monte de palavrão fora de brinquedo. Me deu vontade assim, sabe? Me deu um ímpeto que eu falei assim, nossa, eu vou responder para ela a altura, qual que é meu pecado. Aí eu falei assim, mas eu não posso, eu não posso. Aí eu fui lá e escrevi, olha, eu ainda fui lá escrever, né? Escrevi, olha, eu não vou te responder a altura, porque eu tô buscando os frutos do Espírito. Porque nesse momento que eu tô aqui, eu ia responder, mas eu ia responder assim, de uma maneira nada cristã, sabe? Aí ela veio de lá e respondeu, frutos do Espírito.
espírito, você falando da igreja dos outros. Isso não é fruto do espírito, não. É porque você é muito linguaruda, ou você saiu porque você é linguaruda, ou porque qual que é o seu pecado. Aí eu falei, gente, peguei e falei, sou pecadora. Sou. Agora você admite que você é pecadora. Aí eu falei, não, vou escrever. Falei, não, eu saí daí porque eu sou pecadora. Falei pra ela, tenho pecado sim. Agora, quando falar pra mim, você saiu da igreja porque você é pecadora? Eu falei, eu saí porque eu cometi pecado, eu tenho pecado, e aí eu saí da congregação por conta disso. Eu não tenho falta nem fraqueza, eu tenho pecados, sabe? E eu lembro desde a minha infância dos meus pecados. Então, eu saindo do comentário, eu já conversei comigo mesma e disse para mim mesma, falei assim, você não vai mais responder em vídeo de ninguém, porque você está pecando contra Deus, contra você mesmo, ficar criando heresias, contenda com essas pessoas, porque você já saiu do meio da heresia que tinha lá dentro, você conhece qual que é o fruto que tem lá dentro, que é muita hipocrisia, heresia, falsidade. Você já experimentou tudo isso? Você combateu um mau combate lá dentro. Então, para que você vai continuar falando com essas pessoas? Gente, porque eles são ruins? Olha, quando eu estava lá dentro, eu ainda pensava assim, não é tanto assim igual eu penso não, gente. Calma, fulano ainda vai acomodar, a gente ainda vai ficar bem. Calma, isso aqui ainda vai ficar bom, sabe? Eu até acreditava, não vai vir melhores anciãos, vão levantar pessoas mais... futuramente, Deus tem uma obra muito grande, vai levantar pessoa mais eficaz, vai se arrumar tudo aqui. Gente, Deus não é Deus de reforma. O Senhor Jesus mesmo falou. A gente não coloca vinho novo em odre velho, porque senão rompe e o vinho vaza tudo. Ele mesmo falou, a gente não coloca remendo novo em vestido velho, porque o vestido rasga e o remendo não vai servir para nada. Então, o que acontece? Não tem essa coisa de que vai melhorar. As coisas só vão piorar. Melhorar não vai. Aí eles ficam te criticando, tipo assim, você saiu de uma seita e entrou em outra seita, porque se você foi pro calvinismo, você foi para outra seita. Se você foi para isso, gente, eu vou avisar para vocês que saírem da CCB, vou falar uma coisa para vocês. Que pretendem sair, ou que vão sair, ou que vai ficar lá também, que eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente sai da CCB, por causa da palavra de Deus, por causa da verdade, por causa do evangelho, pelo verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se coloca pronto a ouvir outras pessoas e a pesquisar e a entender, sabe? A ler livros, a coisa e tal. O que a pessoa pensa a respeito disso? Ouvir um pregador, um pastor de outra igreja, denominação, que seja da presbiteriana, que seja da batista. A gente volta lá na reforma protestante para a gente entender. A gente volta lá atrás no caminho que foi passado pelos discípulos e que vieram neste caminho até chegar em 2024, das pessoas que trouxeram a palavra de Deus, para a gente entender, sabe? E uma coisa que eu vou dizer, o Senhor Jesus também falou, vós padeceis por falta de entendimento, porque o Senhor, ele nos converte, ele nos chama, mas o Senhor, ele quer que a gente vá atrás, então isso vai ser as nossas obras. Correr atrás para combater o bom combate, para conhecer o que verdadeiramente é o Evangelho. Não é você sentar e ficar olhando e ouvindo o que as pessoas dizem e você não ter opinião. Porque assim, está escrito assim, que o mesmo Espírito que prega está também naquele que ouve. E aquele que ouve julga o que prega, porque nós temos o mesmo Espírito, você entendeu? Então, se as coisas não baterem, não tem essa de eu vou ficar na igreja batista, ou na presbiteriana, ou na wesleyana, por causa de Jacó.
Armínio, ou que seja por causa de Calvino, ou porque seja por causa de João Wesley. Ninguém vai permanecer em igreja por causa dessas pessoas. Ou que seja por causa de Lutero, que eu vou permanecer em alguma outra denominação, não tem nada a ver. Essas pessoas são pessoas que elas passam pela teologia, elas têm a sua opinião, elas têm os seus livros, elas têm aquilo que foi formatado, que foi escrito, que ela deixou sobre a reforma protestante. E assim como tem outros milhares, ou que sejam milhares, não, calma, outras pessoas que escreveram também, né? Homens, normalmente, né? Porque as mulheres não iam escrever, né? Então, demorou um pouco para a gente que é mulher chegar, por exemplo, hoje no YouTube e falar alguma coisa, porque se o apóstolo Paulo mesmo me visse, ele ia falar para mim assim: mulher, o que tu tá fazendo no YouTube? Né? Porque ele mesmo escreveu que em primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, 2 epístolas que ele manda para Coríntios, para Corintos, para uma das cidades da Grécia que ele evangelizou e que estava numa bagunça danada essa igreja. Então ele falou que é para as mulheres ficarem caladas, porque ali diz que em Coríntios estava uma bagunça, né? A igreja ali. Então ele mandou uma epístola, que seja uma carta, porque ele não estava presente, ele já estava preso. Então as igrejas gregas que ele formatou, que já deixou formada ali, ele mandava cartas, às vezes Timóteo mesmo escrevia para ele, porque Timóteo visitava ele na prisão, ou na sua prisão domiciliar, ou na sua prisão que seja mesmo no cárcere, que não fosse na casa dele, que era um cárcere já para todo mundo, que eu esqueci o nome agora, em cadeia, né, gente, na cadeia. Então, Timóteo ia lá, então levava essas cartas, então contava como que estava, né? Por exemplo, agora eu estou falando de Corinto, né? Como estava a igreja em Corinto. Então aí Paulo escrevia e falava não, pelo Espírito Santo, ele dava instruções e falava não. Então as mulheres é para ficar caladas na igreja, porque e ele não falava a palavra igreja, né, gente? Porque foi transmitido para o português, né? Então tem também toda uma mudança de língua que vem mudando até chegar em nós, porque a língua portuguesa, vocês sabem que saiu do latim, né? É uma das línguas que saiu do latim. E o nosso português aqui no Brasil não é nem igual ao português de Portugal. O nosso português já é um português diferente. Então, se você for pegar as regiões do Brasil, o português ainda é diferenciado, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que as pessoas levam ao pé da letra de acordo que fica bom para elas. E quando a gente procura entender, procura buscar entendimento nas coisas, eles acham que a gente é dona da verdade, que foi o que a CCB Aninha falou para mim, né? E você agora quer ser dona da verdade, porque você saiu da congregação e enfiou em outra igreja, e normalmente quem sai da congregação e vai para outra igreja é porque ela pecou na congregação, sabe? Aí eu falei, gente, mas eu pequei mesmo, sabe? Aí eu fui entrando naquela consciência em mim, porque uma coisa é você ter consciência do seu pecado. Falei, eu pequei mesmo, acabei de pecar de novo. Eu vou ter que pedir perdão. Estou pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, porque eu comentei ali, ó, eu não devia ter comentado, sabe? Eu não deveria ter comentado, eu deveria ter ficado no meu canto. Aliás, Senhor, eu não deveria nem estar abrindo o Instagram, nem vendo vídeos no Instagram. Sabe, passar. É assim, porque a gente abre, né? Se você tiver com o aplicativo aberto na tela do seu celular, você acaba entrando, né? Então eu falei, gente, não, sabe? Eu pequei mesmo, Senhor, me sentiu tão pecadora naquela hora. E falei pra ela, falei, olha, eu pequei, eu tenho pecado. Se você quiser saber, eu te dou meu WhatsApp e a gente vai conversar sobre os meus pecados, falei para ela, né? Então, já que ela não tem, né, pecado, eu não posso fazer nada. Eu me sinto pecadora, eu me sinto. E voltando ao assunto, né, então, eu fui observar, através disso, eu vim
a pensar mais coisas, né? E fui ver as epístolas que Paulo tinha escrito, né? Porque assim, ele escreveu epístolas. Olha para você ver, para vocês verem. Vou chamar de igreja, né? Porque Paulo não estava presente ali todos os dias. Ele não estava presente com aquelas pessoas. Ele saiu pela Grécia e ali ele evangelizou as pessoas que estavam ali de acordo com o Espírito Santo mandava ele fazer. Então ele ficou vários anos ali levando o evangelho. Depois ele foi preso. Ele ficou um período solto, depois Paulo foi preso. E ele mandava essas epístolas, então foi onde que ficou escrita e veio sair até nós. Mas ele mandou epístola para os romanos, ele mandou para os coríntios, né? Para os gálatas, para os filipenses que estão em Filipos, para os colossenses que estão em Colossos, para os tessalonicenses que estão em Tessalônica. E ele fala nas introduções assim, de algum dessas epístolas que nós chamamos de carta, ele fala assim: eu, Paulo, apóstolo do Senhor, não pela vontade dos homens, porque ele não é apóstolo, né? Ele não está entre os 12, mas ele é apóstolo pela vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o apóstolo dos gentios, né? Que somos nós. Então, quando ele fala ali, ele fala assim, ele fala eu, Timóteo, e tem uma que ele fala que Silvano também estava junto com eles, né? Porque às vezes Timóteo escreveu para ele o que ele falava, porque às vezes ele não estava enxergando mais bem. Paulo foi uma pessoa que sofreu muito, ele apanhou demais, ele foi massacrado, né? Eu penso que Paulo deveria ter marcas em todo o corpo dele, desde o rosto até nos pés, de tanto apanhar por causa do evangelho. Paulo saía fugido, Paulo esteve praticamente morto, teve uma hora ali. Então, ele ficou assim, para fazer a vontade de Deus, levar o evangelho, ele sofreu, o corpo dele sofreu. Então, provavelmente, ele fala de um espinho na carne, né, que ele tinha, que incomodava ele, né? Então, provavelmente não sabe, ele não estava nem enxergando bem mais. Então, Timóteo, como era mais novo, escrevia para ele, o Silvano, né, que ia visitá-lo lá no cárcere. Então, mas o que é importante aqui? O importante é que para cada igreja que estava em determinada região, ele escrevia de uma maneira. Se você for ler aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, esses todos que eu falei aqui, você vai ver que tem uma diferença em cada epístola. Não é do mesmo jeito que ele fala com os Gálatas, não é do mesmo jeito que ele fala com os que estão em Coríntios. Não é, entendeu? Não é a mesma coisa. Inclusive, Paulo fala justamente ali em Coríntios, né? Vós, mulheres, estejais caladas na igreja, se quiser aprender, aprenda com os vossos maridos, né? Quando chegar em casa, vocês pergunte para eles. Então, hoje você pensa, como que eu vou perguntar para o meu marido, se o meu marido sabe menos do que eu? Como que eu vou perguntar para determinado ancião se ele sabe menos do que eu? Como que eu vou perguntar para determinado cooperador se ele sabe menos do que eu? Pensa para você ver. Na congregação você não pode perguntar nada, sabe? Tem um irmão na congregação que eu acho tão engraçado, que ele se acha, sabe? Ele é profeta, a mulher dele é profeta, e eu corro dessas profetadas, né? Sempre corri. Então, assim, tava difícil, porque até entrar, pessoas que eu gosto, assim, eu gosto da pessoa, mas pelo amor de Deus, pelo amor que a gente sente pelas pessoas, mas assim, eu não gosto das atitudes deles. Sabe? Então, eles vêm com as profetadas deles, então eles estão assim, do nada eles começam a vir falar, pregar pra gente, porque você, não sei o que tem, porque a sua casa, porque a sua roupa, porque o seu sapato, porque o seu cabelo, porque a sua irmã, porque, sabe, vem com aquelas coisas tudo assim em cima de você, e você olha e fala assim, gente, o que ele tá falando, né? Eu acho que ele tá profetizando, mas não tá, porque minha vida não é nada disso que ele tá falando, não tá acontecendo nada disso que ele tá falando, ele tá pregando aí. Então, esse irmão veio um dia e falou assim para mim assim, olha aqui, irmã Regina, você, quando a gente
o Senhor Jesus voltar, que a gente subir ao céu, que a gente for para o céu, você chega lá, você pergunta para Pedro, porque você não pode pregar na igreja. Gente, eu nunca pedi para pregar na igreja, eu nunca queria pregar na igreja. Eu simplesmente era uma pessoa que quando alguém queria saber da Bíblia, ela vinha falar comigo. Ô, irmã Regina, onde está escrito isso, hein? A respeito desse assunto, onde está escrito? Porque ninguém sabia onde estava. E às vezes, vinham me perguntar e eu respondia. E quando vem falar comigo, é isso aqui. Eu vou saindo, vai saindo coisas da Bíblia. Eu gosto de falar da Bíblia e eu vou falando da Bíblia. Tá aqui na minha mente, tá aqui no meu coração e a boca fala e transborda do que o coração tá cheio, sabe? Então, aí ele veio falar desse jeito para mim, que eu não podia pregar, então que no último dia lá, no primeiro dia que a gente vai viver com o Senhor eternamente, que era para mim chegar em Pedro e falar com ele, porque foi ele que falou para as mulheres ficarem caladas na igreja. Aí na hora eu pensei assim, o que esse homem tá falando? O que ele tá falando? Aí eu, gente, quem falou para as mulheres ficar caladas na igreja em Corinto foi Paulo. Foi Paulo, não foi Pedro que falou. Tanto que ele é um pregador que tá lá pregando até o dia de hoje, viu, gente? Ele prega, profetiza. Mas ele não sabe nem quem foi que falou, porque a Bíblia mesmo ele não lê. Ele não lê, não quer saber, você entendeu? Bom, enfim. Então, qual que é o meu assunto? Eu acho tão interessante, porque, igual eu tô falando, lá na congregação você não pode perguntar nada para ancião nenhum. Quando saiu esse novo ponto de fé e de doutrina que está aqui na capa do Inário, ó, quando saiu do Inário 5, a gente vê aqui no primeiro ponto de fé que esse ponto de fé e de doutrina já não foi o pessoal da congregação que fez, isso aqui foi tirado de outra denominação. Isso aqui, ó, vem de igrejas que vêm da Reforma. Então, eles cataram, eles não fizeram nada. A congregação, ela sempre pega alguma coisa que já é de outra igreja, que já é de outro povo, e fala que é dela. Só que ainda por cima, em vez de manter o que é dos outros, que ela já pegou dos outros, não. Eles ainda mexem e fazem o negócio ficar pior, né? Eles pioram a situação. Então, como a Bíblia, antigamente no Inário 4, aqui no primeiro ponto de fé e de doutrina, falava que nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos como infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, né? Que na Bíblia, enfim, a palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, 21, versículo 21, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 17, Romanos, capítulo 1, versículo 16, que foi da onde que foi tirado aqui, né? Então, aí depois quando eles vêm no Inário 5, o que eles colocam aqui, nos pontos de fé e doutrina? Eles colocam que nós cremos na inteira Bíblia sagrada, aceitamos-la como contendo a palavra de Deus. Contendo. Então, do Inário 4 para trás, a Bíblia era a palavra de Deus, agora ela contém a palavra de Deus. Então, eles não aceitam que tudo que está ali mais é a palavra de Deus. E eu já vi vários vídeos, já ouvi de vários irmãos, mas quando você chega cara a cara com um ancião ou com um cooperador e fala, irmão, o que é isso que fizeram aqui? Por que os presidentes do Brás mudou essa fala aqui? Eles não te falam, eles não querem saber, eles não te dão resposta. Então, aí você vai correr atrás, você vai procurar saber o que acontece. Aí fala que a gente está estudando, que a gente está indo atrás das coisas para procurar saber. Ué, mas tem algum problema você procurar saber? Se eles não te falam, eu acho que é mais que obrigação você procurar saber. Ou você vai ficar comendo tudo que eles mandam, sem olhar o que tem no meio da comida, se tem veneno, se não tem. Vocês vão continuar assim aí dentro da CCB? Sem observar as coisas? Ah, não, mas isso aí não importa. Importa que eu vou lá e Deus vai falar comigo na minha necessidade. Ah, vai. Então você vai ver se ele vai. Não vai, Deus não vai falar nada com a sua necessidade. Você está sendo enganado, você está sendo enganada. A sua necessidade é de vida eterna.
O Senhor Jesus fala, não preocupeis com o dia da manhã. Gente, não é que eu não preocupo, não, porque é difícil. Mas eu estou falando o que o Senhor Jesus falou. Não preocupeis com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber. Porque se Deus alimenta até os pássaros, os animais do campo, se Deus veste os lírios melhor do que as roupas que Salomão vestia, Deus não vai deixar vocês passarem necessidades, né? Então, fazei primeiro a vontade do reino de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então, o Senhor Jesus fala que não é... Então, assim, o Senhor Jesus fala assim, cada dia seu mal, vivo, quer dizer, vive um dia de cada vez. Mas, eu sei que isso é difícil, mas voltando ao que eu quero dizer, é o seguinte, voltando aqui ao contexto aqui, né, que eu perdi meu raciocínio, peraí. Então, aí eles vêm falando, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus, sabe por quê? Porque eles não querem que o cânone bíblio termine. Eles querem a oportunidade de eles dizerem que Deus está falando na boca deles pelo Espírito Santo lá no púlpito. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não está aqui perto de mim, ela está de lá. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então acabou, a Bíblia fechou, acabou. Ela é a palavra de Deus. Então você vai ler, abrir, você vai ver o que Deus, a palavra de Deus é o quê? O que Deus falou na história toda, que vem desde dos hebreus, desde antes de Abraão, depois com Abraão, até chegar em Apocalipse. Então são esses cânones que Deus preparou para nós, para que nós o conhecêssemos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, né? Então está tudo ali dentro. Não tem mais profecia para sair dali. Só que eles querem deixar aberto, então eles não falam assim, a Bíblia, a palavra. Você lembra daquele hino? É a Bíblia, a palavra? Como exemplo, eu vou dar ele. Então, é a Bíblia, a palavra, lá, 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 que conduz ao Salvador. Aí eu não tô lembrando da letra, mas você falava que era a Bíblia, que era a palavra. Então hoje você vai lá no hino, não tá falando que é a Bíblia, que é a palavra. Mas, porque eles querem dizer que a palavra é o que eles pregam lá na frente. Você entendeu? Deu para entender? E eles dizem que nem tudo que está escrito é a palavra de Deus. Então isso é ser legalista. A Bíblia, você não pode falar, eu creio no Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e não creio nas Sagradas Escrituras inteira. Não tem como, sabe? Ou você crê na Bíblia inteira como palavra de Deus, ou você não crê. Deus não deixa você pegar um pedaço, um verso, uma coisa ou lá. Você tem que entender o que Deus requer de cada página daquela Bíblia. É igual eu estou aqui falando. As cartas que o apóstolo mandou, ele mandou, as epístolas que ele mandou para essas igrejas são para as igrejas em separado. Serve para a gente como para a gente viver hoje? Claro que serve. Para a gente observar? Claro que serve. Mas você vai ver no contexto que cada igreja, ele falava uma coisa. Então, quando ele fala do véu, ele está falando só para Corinto, só para a igreja de Corinto, para a mulher colocar o véu. Ele não está falando para as mulheres que estão para os Gálatas, né? Eu ia falar galáxia. Para os Gálatas, ele não está falando para os Gálatas, ele não está falando para os Colossenses, para os Filipenses, para os Tessalonicenses, ele não está falando. Porque, por exemplo, a carta que chega para uma cidade não vai para outra, não forma um livro, assim como hoje a gente tem uma Bíblia formada. A gente não tinha. A imprensa veio surgir quando, gente? Presta atenção, sabe? Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Já que o pessoal da congregação, então, fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, então por que eles pegam só algumas partes da Bíblia que lhe interessa, então, para ser a palavra de Deus? Tipo assim, a mulher usar véu dentro da igreja, né? Saudar com o ósculo santo, né? Que mais que eles têm que da Bíblia que eu já não estou sabendo mais, menina? Não estou sabendo mais o que eles guardam da Bíblia, não. Porque a Santa Ceia deles é errada. A ceia deles ela é substancial. Quando eu entendi, falei, é memorial, não é substancial. Se você quiser, você pesquisa depois o que é substancial. Heresia.
ser substancial é heresia. Quando você diz do batismo, que o batismo é salvífico, igual a irmãzinha falou pra mim, a irmãzinha Cecebianinha. Depois que a gente batiza aqui na congregação, os pecados da gente é perdoado e a gente não vai pecar mais, gente. Pelo amor de Deus. Eles batizam crianças de 7, 8, 9, 10, 11, 12 e acima de 12 qualquer idade. E aí o que acontece? Calma, meu bem, Napoleão, calma. O que acontece? Aí a pessoa não pode pecar. Como que você não vai pecar? Não, me dá isso, menino. A pessoa não pode pecar. Bom, gostei. Só que o que acontece? Você é herdeiro de Adão. Seu corpo é pecaminoso. Não tô falando que a gente tem que sair por aí pecando, não. Porque quando a gente fala isso, eles entendem que eu quero sair por aí pecando. Gente, eu não tô com vontade de pecar. Não tenho um pingo de vontade de pecar. Eu queria ser perfeita. Perfeitinha, de cima e embaixo. Sem nenhum pecado. Eu só sou em Cristo Jesus, meu Senhor. Sou. Estou perfeita em Cristo, porque Ele morreu na cruz. Tomou o pecado da humanidade. Todo aquele que nele crê. O batismo é para confessar diante das pessoas que você creu nele. Por isso que ele fala. Aquele que crê e foi batizado. Porque o batismo é uma confissão. É uma confissão que você creu. Então, você tem pessoas que são testemunhas de você quando ela te vê, você fazendo batismo, então, que você creu. E quando você vem para o ponto de fé e doutrina número 5, vem escrito assim, ó. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Está no livro de Coríntios. Então, eles creem que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Então, como que eles vêm falando que é o batismo que regenera? Você colou as duas coisas? Preste atenção, você colou as duas coisas. Esse ponto 5 aqui é que está certo. A nossa regeneração, a nossa fé, a nossa justificação, nós sermos novas criaturas ou sermos adotados, filhos de Deus, por Jesus Cristo, não é pelo batismo. O batismo é uma confissão diante das pessoas. As pessoas estão vendo, são testemunhas. Aquele creu, olha, ele foi batizado. Ele creu no Senhor Jesus, então ele foi batizado. Então, o que eu quero deixar aqui hoje? Gente, presta atenção, gente. Estudar, procurar entender, ler as escrituras, ler um livro de uma pessoa que sabe mais do que você, que pensou mais do que você, que filosofou mais do que você, que procurou entender mais do que você, não é errado. Errado é você catar qualquer coisa e falar assim. Não é assim, pronto. Eu creio nisso. Sabe? Eu creio nisso e ponto final. Era de primeiro a gente ouvia muitos católicos dizerem: eu nasci católico e vou morrer católico. A gente achava aquilo um absurdo. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. Eu estou falando da CCB, mas existem várias outras seitas, né? Mas eu estou falando da CCB por quê? Porque eu saí de lá. As outras seitas para mim nem existem, porque eu nunca fui adventista do sétimo dia, eu nunca fui dos mormons, eu nunca fui a Testemunha de Jeová, eu nunca fui católica, apostólica romana. Então, assim, tem muita coisa que eu não fui. Neopentecostal, então eu nunca fui. Sabe? Então, e quando você se descobre que você estava em uma seita porque eles não têm respostas bíblicas para te dar, que você vai fazer um comentário, ainda vai dizer para você assim, é a dona da verdade. Gente, o ser humano, ele não tem uma verdade absoluta.
Deus é que tem a verdade absoluta. Jesus Cristo tem a verdade absoluta. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade absoluta. O Filho de Deus, pelo Espírito Santo, da graça que nos é enviada por misericórdia. Tá? Boa noite. Se possível, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, para que outras pessoas possam ouvir também. Quem sabe seja uma maneira de levar o Evangelho para dentro da CCB.